E aí hoje, assim, a sensação que dá é que o Fluminense não é um time que tenta ter a posse, tenta comandar o jogo e, quando necessário, vai jogar um pouco mais reativo. Hoje, o meu entendimento é que o Fluminense é um time reativo, que uma vez ou outra vai escalar um time que vai tentar propor um pouco mais. Até mesmo os jogos no Maracanã, assim, pressionando, é sempre uma pressão muito de intensidade, de lançamento longo. Não é um time que pensa muito jogo, não é um time que vai tentar achar esse passe, que vai tentar espremer o adversário no campo de defesa, trocando passe. E eu acho que o torcedor tá sentindo falta disso. Do Fluminense querer ser dominante na partida em controle de posse de bola, em controlar as dinâmicas, e não, assim, o Fluminense acaba sendo reativo, às vezes até dentro do próprio Maracanã. Dentro da expectativa que a gente tinha pro Renato e dos pontos que a gente elogiava ele aqui principalmente você, né, na chegada dele, são pontos que ele não tem mostrado nos últimos jogos. De fato, me incomodou, não é nem assim, não é que eu discordei do Renato. Pô, me incomodou discordar, escala o time de um jeito de outro. Eu acho que a gente nem tem muito material pra ficar debatendo com o treinador, né? O cara tá lá no dia a dia, ele que sabe. Mas quando chega ao ponto de me incomodar, eu já começo a me questionar, pô, acho que o cara tá realmente indo por um outro caminho que a gente não tá muito acostumado, né? E a questão não é nem jogar com 3 volantes ou 3 zagueiros. A gente sabe que isso, você consegue armar o time pra frente, um time que pode pressionar mais, um time mais ofensivo, independente se você tem 1, 2 ou 3 volantes. E você pode armar um time, uma estrutura defensiva com 2 volantes só, enfim. Não é nem essa questão. Tem muito de chegar um momento que parece que o time aceita o resultado mesmo, é isso, vamos segurar, vamos deixar o tempo passar. E beleza, assim, um empate fora de casa na Copa do Brasil, a gente sabe que não é um resultado ruim. Mas nas circunstâncias do jogo, não ter aquela vontade a mais para decidir o jogo. O Bahia não estava fazendo uma partida perfeita. Não era um sufoco absurdo do Bahia. Não era um sufoco, já tinha tirado de campo as principais peças, as peças mais criativas. O Fluminense estava com uma dificuldade ali de dominar o meio-campo com o Nonato ali, jogando um pouco mais à frente do Hércules e do Martinelli até. E ele foi trocar o Nonato pelo Acosta, sei lá, aos 49 do segundo tempo. O cara deve nem ter tomado banho depois que não acabou o jogo, né? Voltou assim, pro vestiário. Eu acho que quase beira a falta de respeito você colocar um jogador com 49 do segundo tempo. Se não for uma situação de tomando pressão, tem que botar um zagueiro pra bola parada, mas, cara, uma situação de achar que ele vai resolver. Eu acho quase que beira a falta de respeito. Ele vai pra coletiva e ele fala que o time joga a cada 3 dias, que desde o Mundial ninguém teve, né, o volume de jogos do Fluminense e tudo mais. Só que contra o Bragantino ele termina o jogo, acho que com 3 substituições só. Ele ainda tinha 2 pra fazer e não fez. Nesse jogo ele vai fazer essas 3 mexidas, né? Mas a segunda, a terceira e quarta aos 32 minutos. Então, assim, já o atleta já tinha, né, entregado tudo que era possível ali. E aí depois ele vai pra coletiva e reclama dos minutos, do time cansado, disso, daquilo. Cara, se o time tá cansado, roda o time mais cedo. A não ser que você não tenha confiança no teu elenco ali pra ter uma mínima mudança. E aí isso eu acho que tá pegando um pouco nesse sentido. E muito dessa demora do time tentar propor um pouco mais o jogo, do time tentar ter uma solução diferente. Porque se você tá ali com os 3 volantes, mas o time tá jogando bem, tá escapando no momento certo, tá tendo uma oportunidade, ou tá sendo amassado e realmente precisa segurar o resultado, não só contra o Bahia, em outros jogos também, ele tá demorando para ter esse gatilho que ele tinha antes de tentar buscar logo o resultado, de tentar partir um pouco mais para cima, e tá sendo rotineiro esses 3 volantes, né? Você fala sobre, jogar com 3 volantes, 3 zagueiros, não necessariamente significa que o time é defensivo, né? A gente viu isso, pô. Fluminense e Borussia Dortmund foram 3 volantes. Não foram 3 volantes? E o time jogou. E o time jogou, pô. Isso não me incomoda. Me incomoda muito as movimentações e a postura que o treinador adota em relação à equipe dele. E eu tenho percebido isso. Uma postura do Renato de... Peraí, esse resultado aqui não é ruim, não. Então, eu me agarro nesse empate. Quando o Fluminense troca o Mano pelo Renato, falei isso aqui, falei isso em outros lugares, eu sempre falei o seguinte, torcedor, a primeira mudança que você vai perceber é a mudança de comportamento, de postura da equipe. E a gente viu isso até em jogos iniciais. Porque o Mano é aquele cara que calcula cada pedacinho do jogo pra não sofrer o gol, pra tentar achar o gol dele. Chega até a ser meio chato. Entenda o estilo dele, mas chega a ser chato. E o Renato também calcula os movimentos, etc., como qualquer treinador tem que fazer. Mas o Renato, ele topa correr mais riscos. E parece que o Renato, assim... Pô, nesse jogo do Bahia, parece que ele... Não, peraí, eu não vou correr risco, não. Meu irmão, 0x0 tá bom. E aí... flertou tanto com esse 0x0, abraçou tanto esse 0x0 e no fim das contas carregou uma derrota. Pra tentar reverter aqui no Rio de Janeiro. Longe de ser algo irreversível, óbvio, pelo amor de Deus, ninguém tá dizendo que o Fluminense tá eliminado.
Eu seguraria até um pouquinho a dose da corneta, porque ele pode fazer uma grande partida na volta com a equipe dele e reverter esse cenário. Mas essa postura me incomoda um pouco, não se parece com o Renato. Essa postura, ela já vem embutida, ela já vem de fábrica quando você contrata o Mano Menezes, não quando você contrata o Renato Gaúcho. Então, e com relação a 3 volantes, zero incômodo. Zero incômodo. O que me incomoda é, ele tem agora alguns reforços. Podem não ser os reforços dos sonhos, mas jogadores estão chegando, esse time vai dando uma ampliada em termos de opções, e aí ele coloca o cara com 49 minutos do segundo tempo.